Tem personagens que a gente tem que fazer só assim, ó. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, onde você discute futebol. Vamos falar de Johan Cruyff. Talvez você já tenha escutado falar sobre, mas não tenha a menor ideia do tamanho desse cara. Em tempos que estamos em casa, pensando, refletindo, é importante a gente tentar dissecar por que alguns nomes são tão falados, reverenciados, idolatrados? Por que esses caras influenciam? Por que esses caras são considerados gigantescos? Eu não tenho nenhuma dúvida que no somatório jogador-treinador, o Cruyff é o maior personagem da história do futebol, ou o jogador-treinador mais influente da história do futebol. Temos alguns grandes jogadores que foram grandes treinadores. Por exemplo, o Beckenbauer. Beckenbauer, o maior jogador alemão de todos os tempos, foi também um técnico extremamente importante. O Zagallo foi um jogador muito importante, que também mudou a sua posição e sua função quando jogava nos anos 50 e 60, e quando virou treinador também foi um treinador extremamente importante e vencedor. Porém, nenhum desses teve a influência, o legado do Johan Cruyff. E o Cruyff, tanto quanto jogador quanto como treinador, ele foi um cara questionador, revolucionário, que nadou contra o que parecia o óbvio, desafiou aquilo que estava posto e obteve resultados. E deixou um fio condutor para o que veio depois dele. Portanto, a gente está falando aqui de um personagem que é absolutamente enorme na história do futebol. Antes da gente seguir, dica do aplicativo OneFootball. Você baixa na descrição do vídeo, cai direto na lojinha virtual, é 100% de graça, tem custo nenhum, e aí vai estar antenado do que acontece nos campeonatos, acompanhando tabela, estatísticas, acompanhar a tempo real com escalação, com números do jogo, pode seguir o seu jogador preferido, o seu campeonato preferido, o seu time preferido, e lembrando, já são ao redor do planeta mais de 20 milhões de downloads, o OneFootball na lojinha virtual, 100% de graça, é só pegar o link na descrição deste vídeo. Então vamos lá, o Cruyff como jogador ganhou 22 títulos, 22. Sendo 3 edições de Copa dos Campeões da Europa em sequência pelo Ajax. E mais 14 títulos como treinador, contando aí 4 campeonatos espanhóis seguidos pelo Barcelona e a primeira Liga dos Campeões do Barcelona, que até então não tinha nenhuma. Então o Cruyff foi muito importante para a história do Ajax como jogador, foi muito importante na revolução que o Barcelona iniciou com ele como jogador e depois consolidou com ele como treinador. E também foi importante, obviamente, na Holanda. Porque lembremos, hoje é mole falar que a Holanda é uma seleção tradicional, que o Ajax é um time tradicional, que a Holanda é um país talentoso e que é sempre legal de ver jogar os seus times e suas seleções. Só que se a gente for lá atrás, nos anos 60 mais ou menos, a Holanda, além de ser um país que não era progressista como é hoje, um país para frente, um país em que de fato as pessoas têm muita liberdade, era um país atrasado com vários traços de conservadorismo. O Cruyff surge num momento de ruptura, que a sociedade holandesa estava querendo romper com o que acontecia. E ele meio que lidera um movimento, mesmo que no futebol, de ruptura política e social. Sim, o que o Cruyff fez em campo, junto com o seu Ajax e a seleção holandesa, passou a mensagem para toda uma geração de que era possível ir além, de que era possível fazer vários papéis, de que era possível fazer papéis que você não estava habituado a fazer e de que era possível competir com gente muito mais forte do que você. Então o recado que o Cruyff passou e que todos daquela geração acabaram passando, aquele recado é um recado muito importante para uma virada de chave definitiva na Holanda enquanto sociedade e enquanto produção de talentos no futebol. O Ajax, que ganha 3 edições seguidas de Liga dos Campeões e que domina o futebol holandês durante os anos, final dos anos 60 e 70, aquilo ali perdurou na maneira de produzir talentos, de gerir esses talentos, de pensar o jogo. A Holanda sempre priorizou e a partir dali isso se consolidou um futebol para frente. Mas para jogar para frente eu precisava me proteger com a bola, marcando com uma pressão absurda. Tudo aquilo estava na Holanda do Rinus Michels, vice-campeã do mundo em 74. E que tinha o Cruyff como o eixo de todas aquelas ideias. Só foi possível criar aquele time, que era um time extremamente moderno e que jogaria hoje
obviamente com as adaptações físicas, mas é um time que tinha todos os conceitos de hoje, de ocupação de espaço, de se defender esganando o adversário sem a bola, pressionando a saída de bola lá em cima, fazendo transições muito rápidas, tendo jogadores que cumpriam mais de um papel, porque lembremos, o Cruyff ele podia ser um centroavante, ele podia ser um ponta de lança por trás do 9, podia cair pelos lados e majoritariamente caía pelo lado esquerdo, funcionando como um ponta, ou armando a equipe no meio. E vários outros jogadores daquela Holanda faziam a mesma coisa e muitos daqueles já faziam aquilo no Ajax. Porque lembremos, o Rinus Michels tinha sido técnico do Ajax, que ele não ganhou as 3 edições seguidas, mas ele consolidou, ele formatou aquele time que ganharia as 3 edições seguidas de Copa dos Campeões da Europa. O Cruyff estava nas 3 conquistas, o Rinus não, até porque ele saiu para ir para o Barcelona e depois o Cruyff também iria para o Barcelona. Mas o Cruyff é importante muito por isso, porque ele foi a ferramenta principal para pôr em prática as ideias que eram revolucionárias. Ali foi a grande revolução do futebol, para virar este futebol moderno. Existe um antes e depois da Holanda ou do Ajax dos anos 70, porque o futebol total, de você fazer vários papéis, de você poder defender e atacar, de você ser lateral, mas também ser armador, de ser atacante, mas também ser meia, tudo estava ali de uma maneira coletivamente quase que perfeita e que por muito pouco não deu resultado. Então o Cruyff ele é fundamental por isso, depois ele leva todas essas ideias, quando ele vira treinador, ele melhora e evolui todas essas ideias ainda na Holanda. A gente tem a bola, a gente não está correndo risco para tomar gol, então assim, é muito mais fácil jogar tendo a bola do que não tendo. Falando da simplicidade do jogo, que o futebol é um jogo simples, mas é muito difícil jogar simples. E de fato, a Holanda deixou muito claro que os talentos são importantes, mas mais importante que o talento é a conexão e a coletividade desses talentos em prol do todo, de um jogo posicional, de cada um respeitando a sua posição, porque a bola vai chegar, e ter essas posições estabelecidas no campo faziam com que o espaço aumentasse e essa bola circulasse com mais facilidade. Então o Cruyff, como ferramenta e depois como ser pensante dessas ferramentas, aplicando essas ferramentas como treinador, ele foi um cara gigantesco. Isso sem contar que sempre foi questionador. Desde quando os jogadores eram convocados, ele cobrava que os caras recebessem por isso, ou que recebessem parte do patrocínio que a Adidas fechou com a Holanda. Ele, inclusive, era patrocinado pela Puma e jogou a Copa de 74 com uma listra a menos, justamente porque ele não queria ceder aquilo que ele considerava uma injustiça. Deixou de ir para o Real Madrid, que quis muito a contratação, porque ele associou o Real Madrid ao regime ditatorial que tinha na Espanha, e na primeira janela que se abriu para a Espanha voltar a receber jogadores de fora, ele foi o primeiro alvo, mas acabou indo para o Barcelona, porque ele de fato via no Barcelona algo muito mais próximo daquilo que ele acreditava. Como treinador, ele também cansou de brigar para impor as suas ideias. O Cruyff tem um legado gigantesco no Ajax, tanto que dá nome ao estádio do Ajax hoje, que é um dos mais bonitos e modernos do planeta. Ele basicamente criou uma linhagem de treinadores que o sucederam nas ideias, e o Guardiola é o grande expoente disso, mas você tem o Jorge Jesus, você tem o Klopp com alguns conceitos do Cruyff. O Cruyff influenciou gerações de treinadores que não necessariamente são seus seguidores, mas treinadores que se inspiram em algumas das suas ideias. O Klopp é um deles. A gente está falando, por exemplo, de um próprio Sampaoli, que também tem ideias que se inspiram em parte lá nas ideias do Johan Cruyff. O Ronald Koeman é um cara claramente influenciado pelo Johan Cruyff, Rijkaard, e por aí vai. Você vai ver, se fizer uma árvore genealógica dos técnicos que o Cruyff influenciou, você vai ver como aquela semente ela já floresceu e essas ideias estão espalhadas e obviamente se adaptando a culturas diferentes. Então assim, o Cruyff é um cara eterno e um dos grandes da história do futebol. Se você não conhecia ou não respeitava, passe a respeitar, porque é um dos maiores, se não o maior de todos os tempos. Beleza? É isso. Deixe seu like, deixe seu dislike. O mais importante, espalhe o conteúdo por aí e volte sempre. É nós, tamo junto. Um abraço.